boa tarde para você que nos assiste. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre procedimentos estéticos e, claro, a gente sempre conta com a sua participação. Você liga para cá, tira todas as suas perguntas. Afinal, quais são os procedimentos que precisam ser feitos por médicos? Quais são os cuidados que a gente deve ter na hora de fazer uma avaliação para saber se precisa fazer algum procedimento ou não? Quem é que dita isso? Será que é paciente? E aqui, muitas vezes a gente fala no feminino, porque mais mulheres buscam os procedimentos estéticos, mas será que o paciente é que pode escolher o procedimento que vai fazer? Ligue para cá e participe. 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Lá no meu Instagram também estou esperando a sua participação, @Denise Luque. Você que gosta dos bastidores e curte o Instagram, @TVHit. Para você que nos acompanha através do canal Hit TV do YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria ter você por aí. Curta, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na emissora. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Úrsula Mettelman, que é médica dermatologista. Doutora, eu adoro te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço, Denise. É sempre uma honra para mim atender o convite de vocês. Hoje a gente fala sobre procedimentos estéticos num momento muito oportuno, porque existe hoje um maior cuidado na busca por esses procedimentos, porque a oferta é muito grande. Muitas vezes o nome comercial acaba fazendo com que a gente acredite que sirva para uma finalidade, o tratamento e o procedimento, e aí um especialista que pode nos ajudar, né, doutora? Exatamente. Assim, nesses últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, o que nós tivemos realmente foi um aumento da procura, né, em todas as esferas, tanto os faciais como os tratamentos corporais, né, e o mercado está bem abastecido. Eu costumo falar para os pacientes assim, atualmente é muito difícil ele vir com uma queixa que nós não consigamos de alguma maneira atender. Às vezes você não consegue resolver, mas pelo menos minimizar, melhorar aquela situação é possível sim. Perfeito. E para dar o pontapé inicial no programa de hoje, eu chamo uma reportagem da Jéssica Nunes. Vamos acompanhar. Os tratamentos estéticos não invasivos têm proporcionado cada vez mais uma beleza natural. E nossa equipe, é claro, foi atrás das últimas novidades do mundo da estética. O Microgold, ele é facial, é um tratamento para rejuvenescimento. O método Selado Europeu Gold visa muito em questão de gordura localizada, rapidez, em questão de resultado. O método NIC para celulite também. Então, hoje é um dos melhores tratamentos mais procurados. Importante falar que antes de realizar qualquer procedimento estético, é preciso pesquisar sobre a reputação da clínica e também dos profissionais. Atendimento de qualidade é essencial e faz toda a diferença. Hoje na estética nós temos avaliações, né? Então isso fica um pouco vago, porque você não descobre exatamente a patologia, a causa do que uma cliente, seja homem ou mulher, queira saber exatamente tratar o que ela veio procurar na clínica. Então hoje com o check-up estético, nós descobrimos a causa do problema. E quem fez esse check-up estético foi a Eliane. Ela nos contou que desde nova tomava muito sol, sem proteger a pele. E com o tempo não teve como. As consequências apareceram. Com isso, ele foi indicado fazer o Microgold, uma técnica que consiste em estimular a produção de colágeno. O efeito é bárbaro, é muito bom. Eu tinha manchas, eu tinha rugas, eu tinha algumas marcas de expressão e com 3 sessões só, ainda faltam 4, eu já tive um resultado absurdamente bom. Sabemos que o envelhecimento acontece de forma gradual, o corpo não responde mais como antes e não existe um método milagroso para barrá-lo definitivamente. Mas a boa notícia é que existem hoje em dia diversos tratamentos que ajudam a minimizar o efeito do tempo. Esse aí que vocês estão vendo é o método Selado Europeu, que envolve associações de diversas terapias e tem como base a criolipólise. E quem optou por este tratamento foi a Xânia. Ela disse que a gordura localizada no abdômen era o que mais a incomodava. Comecei a me preocupar com isso depois dos 40 e agora quando eu cheguei nos 50. Eu vim para a clínica
realmente por causa da idade. Porque aí eu percebi que sozinha eu já não conseguia mais cuidar em casa. Então, já estou sentindo diferença nas roupas, já estou sentindo diferença no espelho, que é assim, é uma diferença gritante quando você olha. Ai, é tão bom atingir o resultado desejado, não é mesmo? Por isso que vale lembrar, uma rotina saudável ajuda e muito a potencializar os efeitos dos tratamentos estéticos. E tanto a Xânia quanto a Eliane, que conhecemos no início da reportagem, fazem sua parte. A rotina é boa alimentação, água, bom humor, né? Procurar ter um bom humor e hidratação. A gente tem que hidratar a pele, limpar a pele todos os dias, não dormir com maquiagem, né? E estar sempre de bem com você. Eu acho que é um estado de espírito também, né? De dentro para fora. Eu faço exercício 3 vezes por semana, nada de academia, eu faço exercício em casa mesmo. Lavagem assim de pele, água, sabão, creminho, protetor solar sim, protetor solar todos os dias. Isso aí, meninas, não tem segredo, cada um tem que fazer a sua parte, até porque saúde e bem-estar tem tudo a ver. Obrigada, Jéssica. Nosso bate-papo tem tudo a ver com essa reportagem. A gente fala sobre procedimentos estéticos. Eu queria começar perguntando para a doutora Úrsula quão importante é essa avaliação inicial, porque a ida a um médico, a ida a um dermatologista também te ajuda a sair de várias situações, né? De repente uma pinta, uma mancha, algo que você não observaria porque está bem nas suas costas, algo que sempre esteve lá, mas você nunca achou que seria importante. Então você acaba colaborando com a sua saúde também na prevenção, que é o mais importante, né? Isso, exatamente. Eu acho que assim, o trabalho multidisciplinar, que é o que nós falamos, né? A presença do dermatologista e muitas vezes as fisioterapeutas, as esteticistas, é fundamental, porque cada um tem ali um limite da sua atuação e dentro dessa atuação você vai oferecer alguns tratamentos, né? Então, da mesma maneira que uma paciente vem se queixar para mim de uma celulite, né? Um assunto assim que é bem procurado, bem comum. Como médico eu vou dar alguns recursos que podem ser desde cremes, alguns medicamentos para tomar, e aí dentre os tratamentos que eu posso fazer, por exemplo, que são mais invasivos, muitas vezes o paciente tem indicação de fazer. Por exemplo, uma celulite, tem indicação de você fazer uma subcisão, que é um corte nessas celulites, dentro dela é um procedimento mais invasivo, tem que ser feito por um médico. A injeção de alguns produtos como ácido polilático para estimular o colágeno. Já uma fisioterapeuta, uma esteticista, ela precisa trabalhar junto para fazer um equipamento, para fazer uma drenagem, para fazer uma massagem, né? Uma endermologia, enfim. Então, muitas vezes, a gente tem que abrir mão, né, de fazer só uma coisa ou outra em prol de um tratamento multidisciplinar, porque de outra maneira, né, corre o risco de você fazer ali um pacote, fazer uma avaliação, pagar um tratamento que não vai ser eficiente porque ele necessitava de outro estágio, de alguma coisa de repente que os pacientes falam, mas isso eu não tenho, né, acesso, é mais caro, é mais difícil, só que é o que vai dar resultado. Então, a gente sempre fala, antes de você fazer qualquer coisa, pesquise, né? Ouça mais do que uma opinião, porque até a forma de tratar, geralmente você tem mais do que uma opção para um mesmo problema. Então, os profissionais se complementam ali no trabalho que pode envolver o médico, as fisioterapeutas, e geralmente quem trabalha com isso são as fisios dermatofuncionais, né? As esteticistas também, então elas se complementam. Mas é muito legal saber o que é da competência de quem, né? E está muito em alta fazer laser. E eu sei que tem uma infinidade de tipos de laser que vão do menos invasivo ou ablativo, eu não sei como é que chama, até os mais agressivos. Conta um pouquinho pra gente, porque falar laser pro especialista não é dizer muita coisa, né?
Na verdade, assim, há uns 20 anos nós falávamos essa palavra laser e você englobava praticamente tudo. Nós tínhamos 1 ou 2 tipos de tecnologia. Hoje, nós temos aproximadamente 30 tipos de tecnologias. Então, você tem um laser, né, que é um meio físico, mas você tem também uma radiofrequência, que é uma outra tecnologia que engloba um grupo de equipamentos. Você tem os infravermelhos. Então, assim, em termos de legislação, a gente realmente obedece às legislações. Então, tem alguns conselhos de classe que conseguem, via lei, poderem fazer os procedimentos, e aí muitas vezes as empresas também têm que mudar o que estava, né, no manual dos aparelhos, por exemplo, que seriam equipamentos só para médicos. Então, as empresas acabam tendo que mudar e médicos e não médicos acabam tendo acesso, né? O que eu sempre falo assim, a gente tem que ter muito bom senso. Em 2 momentos são muito importantes. Primeiro, indicar o que realmente aquele paciente precisa, né? A partir do momento que você vai fazer um tratamento, ele deixa de ser um cliente, né? A partir do momento que ele está sentado na sua frente, você está avaliando, ele é o seu paciente. Você tem o transoperatório, ou seja, a execução desse procedimento tem que ser bem feita, e o pós. E é nisso que muitas vezes nós nos preocupamos, porque tem lasers que são cirúrgicos, que são agressivos, né? Que geram crostas, que geram casquinhas, né? Que geram ulcerações, feridas, que podem dar herpes, podem dar infecção, que vai necessitar de prescrição. Então, a gente tem que pensar que o procedimento, ele não é só aquele momento que muitas vezes qualquer pessoa bem treinada, ela pode executar. A gente tem que pensar no pós também. Então, isso, assim, me faz pensar que os procedimentos que realmente são mais invasivos, que eles rompem a barreira da pele, que eles geram, né, ulcerações, toda essa reação inflamatória, eles necessitam de uma formação mais qualificada para fazer esse pós-operatório, né, e até lidar com as complicações, né? Porque, na verdade, toda a complicação acaba vindo para o médico, para o dermatologista socorrer, ou quase toda, né? Então, a gente tem que ficar de olho em realmente fazer com pessoas que estejam capacitadas. Em relação à lei, a gente realmente não pode ultrapassar o que está, a gente respeita a lei, né? Então, quem faz deveria saber cuidar do que foge ali do que seria normal e tranquilo, né? Porque dando tudo certo, tá ótimo. Ninguém vai ter nenhum problema, nem o médico, nem um outro profissional, né? Agora, vamos lá. O mesmo laser que faz no corpo, faz no rosto? São lasers diferentes? A pele é diferente? Aí muda o laser também? Intensidade e tamanho ali do spot, né? Que a gente fala do... Então, tem algumas tecnologias que você pode usar tanto no rosto como na face. Então, por exemplo, um equipamento muito comum, que são as máquinas de CO2, né? Que são equipamentos onde você fraciona a tecnologia. Você aplica ela tanto no rosto como no corpo, principalmente para estrias, por exemplo, e ela faz vários furinhos ali, vários quadradinhos de queimadura do laser. Os equipamentos de radiofrequência, os equipamentos de ultrassom microfocado, que são para flacidez. Então, você realmente tem equipamentos que você pode usar em rosto e em face. Muitas vezes muda aquela cabeça, aquele handpiece, aquele mecanismo com que você usa na face, que geralmente é mais delicado, com o corporal, e o parâmetro também, né? A pele do corpo, já começa assim, a pele do pescoço, do colo, é totalmente diferente do rosto. Então, alguns parâmetros que você usa no rosto, você pode ser mais forte, né? Mas para o corporal é ao contrário. Se for falarmos em gordura, né? Um abdômen tem mais gordura, por exemplo, do que um rosto. Então, no abdômen eu posso usar uma radiofrequência, um ultrassom microfocado mais forte para atingir o que eu quero, que é a gordura, e no rosto mais fraco. Então, quando você recebe um treinamento para usar aquela tecnologia, realmente essas diferenças têm que ser bem posicionadas, senão realmente você tem problemas. Tá. E aí você precisa, como tá melhorou muito o acesso a essas tecnologias, né? Então hoje é possível a gente encontrar muito mais do que décadas atrás, em várias clínicas, em vários locais. Então, o acesso melhorou. A gente tem que tomar cuidado também com essas máquinas, né? Porque eu sei que dá um trabalhão para ter essa máquina,
2 para fazer manutenção, para saber, porque cada máquina tem o seu padrão e o parâmetro diferente, né? Então você precisa saber mexer na máquina, a máquina estar com a manutenção em dia, e tudo isso não é fácil de ter no dia a dia do consultório ou da clínica, né? Realmente esse é um ponto que nós falamos assim, por que às vezes um tratamento custa com fulano, com A é X, com C é 3X? A gente tem que ver que o custo, né, de um tratamento engloba também aquele custo que você tem para manter o teu negócio, né? E em questão as máquinas, essas máquinas são muito caras. Nós temos máquinas assim para chutar, tá? 400, 500 mil reais, 200 mil reais. Então, às vezes você vê um tratamento de 100 reais para uma máquina que custa 300. Então, alguma coisa ali não bate, né? Muitas pessoas não têm a máquina, elas alugam, trabalham em parcerias, enfim. Só que a gente sabe, né, que, enfim, a própria empresa, muitas vezes, ela não é uma empresa certificada, que paga impostos, né? Pode ocorrer aí um mercado paralelo em relação às manutenções também, equipamentos que não têm registro. Então, tudo isso pode mudar, sim, o resultado do seu tratamento. Por exemplo, se você tem um equipamento e você não tem ali um estabilizador na sua clínica, existem variações da energia que vem lá da rua, que vem lá, por exemplo, aqui em São Paulo, da Eletropaulo. Isso é normal, né? Mais pessoas, menos pessoas usando. Então, por isso que essas máquinas têm que trabalhar com estabilizador. Se não está tudo ok, se esse equipamento não tem um mecanismo, né, para parar de funcionar na hora que você tem uma descarga elétrica, ou se você não tem um estabilizador, você pode ter uma queimadura na pele. Então, às vezes, a queimadura não foi nem da má execução, foi relacionada à variação. Então, são muitos detalhes que a gente que trabalha assim, com laser, ou pessoalmente trabalha há 20 anos com laser, a gente já passou por várias fases e conhece assim, vários detalhes que parecem pequenos, mas quando você vai ver aquela interação com o paciente, resultados são bem importantes. O laser pode manchar a pele? Então você pode fazer um laser com a finalidade de tirar manchas e ele manchar a pele? Pode. Isso, a gente tem um jargão assim no meio médico que nós falamos, só acontece com quem faz. Então, assim, em qualquer estatística, você dizer que você tem 0% de complicações é meio difícil, porque as complicações acontecem, elas fazem até parte dos procedimentos, né? E mais uma vez eu falo assim, isso é que nos preocupa, quem vai cuidar dessa complicação? Realmente, depois de uma luz pulsada, de um laser que você fala, é tranquilo, é não ablativo, você pode ter o surgimento de um melasma, você pode ter a piora de uma mancha, que você não tinha antes, e aí, mais uma vez, quem vai cuidar dessa mancha, quem vai cuidar dessa complicação? Então, a gente tem que sempre pensar, né, na indicação, na execução, mas no pós. Porque às vezes a gente vê resultados lindos de antes e depois, né? Todo mundo tem um bom resultado, um mau resultado, e aí a gente vê uma coisa que é praticada muitas vezes em rede social que não pode. Então, esses profissionais da saúde, eles não podem colocar fotos de antes e depois. Nenhum conselho permite isso. Isso tem toda uma questão ética, legal, de você preservar o paciente, de você não prometer um resultado que você não vai poder cumprir, né? Então, isso, apesar das pessoas não saberem, os conselhos não permitem que os profissionais façam, que eles exponham produtos de saúde, né? Não só na área médica, em outras áreas também. Então, você não pode expor, né? Você não pode linkar o seu nome a uma empresa. A gente não vai fazer juízo de valor, não vai falar se está certo, se não está, mas nós, né, cidadãos brasileiros, que respeitamos os nossos conselhos de entidade, nós devemos respeitar as leis. Eu acho que esse é o princípio básico para você sentir se um profissional é bom ou não. Porque quem começa, né, a desrespeitar as regras, claro, como é que vai fazer? E aí, com as redes sociais, hoje ficou até mais fácil da gente saber como que as pessoas trabalham, né? Então você tem as redes sociais, e aqui vale lembrar que é uma coisa bem bacana, né? Porque a pessoa não se torna um melhor profissional porque ela tem mais seguidores. Exatamente, acho que o que tem acontecido aí tem mostrado isso, né? O número de seguidores, ele pode ser desde comprado a um marketing
eu não vou dizer nem bem feito, porque as pessoas que acabam se expondo mais, muitas vezes elas incorrem nisso que a gente fala, né, de que nós não podemos. Então, é comum os pacientes, né, questionarem a gente, ao médico, por que você não mostra vídeo, por que você não mostra... Nós não podemos. Não é que o nosso trabalho não é bom, não temos resultados bons, né, é que isso nunca pôde. A gente entende até que o mundo mudou, que a rede social mudou, que ela está aí para mostrar, só que a área da saúde, ela deveria ser, incluindo a estética, ela deveria ser mais preservada, né? Claro. Nos Estados Unidos é diferente, eles expõem muito mais, só que aqui no Brasil nós temos leis, e mais uma vez, isso não se deve só aos médicos, outros profissionais que fazem procedimentos também, né? Sejam funcionais, sejam estéticos. Também, né? Exatamente, né? Aí se a gente for acionar, né, o CONAR, que é o órgão que regula as propagandas, se ele for equalizar, aí acabou, porque aí ninguém pode mostrar antes e depois, nem os bons resultados, né? Entendam que os conselhos fazem isso para não gerar propaganda sensacionalista, né? Para você não prometer, porque imagina que você viu um resultado lindo, aí você chega lá, doutora, eu quero esse resultado. E a área da saúde não é uma ciência exata, ela é biológica. Ficar totalmente diferente. E ficar diferente, exatamente. Perfeito. Bom, e já que a gente falou de laser, um dos lasers pessoas utilizam há mais tempo, ou que é mais falado, talvez muito popular, é a depilação a laser. Então, é o laser ajudando a reduzir, até eliminar os pelos do corpo. Esse laser também mancha? Pode manchar? Sim, tanto o laser como a fotoepilação, que seria, né, a depilação a laser, ou a fotoepilação, que seria um outro equipamento à luz pulsada, que também é capaz de fazer a depilação, a retirada dos pelos. O que eles fazem? Você joga a tecnologia, você joga o laser e ele vai ser absorvido pelo pigmento do pelo. Por isso que pelo branco ainda não tem tratamento, tá? Você pode fazer métodos que são antigos como a eletrólise, mas tecnologia ainda não existe para tratar, porque a tecnologia do laser, ela é absorvida por pigmento. E muitas vezes a pele não reconhece, o laser não reconhece o pigmento que está na pele com o pigmento que está no pelo. E aí pode ter uma queimadura. Pessoas que fazem com um equipamento que não seria adequado para a sua cor de pele, pessoas negras podem fazer laser, sim, existe uma tecnologia chamada NDIA 1064, que ela é super indicada para a pele negra, mas, por exemplo, a pele bronzeada, que ela tá ali com a melanina presente, com os melanócitos, que é quem produz excitados pela exposição solar, qualquer estímulo como um laser pode manchar. E mais uma vez a gente pergunta, quem é que vai cuidar, né? Qual profissional que está capacitado, sendo que um próprio clareador pode causar um problema e aí as coisas vão se complicando. Então a gente tem que estar preparado realmente para indicar, para executar e para fazer o pós. É como uma pós-venda, você compra uma geladeira, essa geladeira dá problema. E aí? Você vai recorrer a quem? A que tipo de loja? A que tipo no profissional, na loja? A loja pode devolver, ela pode resolver. Muitas vezes você fica com uma cicatriz, você não vai poder devolver uma pele sã, né? Quando se trata de pele, de saúde, de estética, a coisa é um pouquinho diferente. Então eu acho que assim, as pessoas têm que ter muito bom senso nessa hora. Perfeito. A gente falou de laser e não posso perder a oportunidade de perguntar do protetor solar também no pós-tratamento, né? E às vezes várias sessões são necessárias para atingir o objetivo desejado. Também faz parte de se vai manchar ou não, se vai ficar melhor o resultado ou não, se a pessoa utiliza os cremes que você recomenda, se ela observa direitinho esses cuidados que os especialistas pedem para que a gente observe. Dentro da dermatologia, da cosmiatria, que é a área da dermatologia que faz a parte de estética, da cirurgia dermatológica, sempre existe o conceito do preparo. Então, antes de um laser, antes de tratar uma acne, uma cicatriz de acne, você prepara esse paciente. Você faz 15 dias, um mês, da utilização de um creme, a indicação de um protetor solar, tudo isso antes de você fazer o procedimento. Porque suponhamos que você fez o procedimento, indica um protetor solar e o paciente tem alergia àquele produto. Então vai misturar ali, vai confundir, isso é uma complicação, isso é uma
Isso já aconteceu comigo, já é frequente, entendeu? As pessoas desenvolvem reação ao produto que está usando. Então é muito importante você fazer esse teste antes. E aí você já vai testando a sensibilidade, você já vai vendo que usa, por exemplo, né, os rollers, os microagulhamentos que viraram, né, coisas tão comuns. A gente vê muitas vezes as pessoas fazendo microagulhamento de forma inadequada, carregando no seu corpo as bactérias, fora aquelas que podem entrar no seu corpo e se albergar no coração, nas cartilagens, e um dia você vir a sofrer uma endocardite, uma artrite, algum problema que não apareceu agora. Então a questão é séria, é uma questão de saúde, estética também é saúde. Entendeu? Ela também está dentre os conceitos do bem-estar, da saúde, enfim. E aí o que acontece, por exemplo, no microagulhamento, onde você rompe a barreira da pele? A gente vê muitas pessoas comprando, fazendo produtos que não são esterilizados. Ali você tem metais pesados, você tem produto que não é esterilizado, então ele pode conter fungo e bactéria, e você está introduzindo isso na sua pele. Isso pode não se manifestar agora, ele pode vir a se manifestar, essas bactérias podem vir a se manifestar tardiamente, tá? E o protetor solar também não é qualquer um. Porque o protetor solar, ele foi feito para fazer uma camada, para não ser absorvido. Tanto que também existe, isso não é comprovado, mas assim, existe aquela questão do protetor não fazer bem a pele. As pessoas sabem, né, ouvem falar ou já ouviram. Então imagina você usar um protetor solar numa pele que foi rompida e onde tudo é absorvido. Perfeito. Perfeito. E aí, como é que a gente faz? Então, são questionamentos que, é claro, são complexos, né? Que não está na rede social, que não se tem, né? A rede social, ela fica um pouco mais ali no raso. A gente não tem nem condições de passar tanta profundidade, e também isso não porque gera às vezes não é para interesse. todo mundo, né? Quando não é para todo mundo, é um problema também, né? Exato, mas a gente tem o papel de avisar, de conscientizar as pessoas, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou me preparar para dar um recadinho, mas enquanto eu chego até lá, você falou algumas coisas que me chamaram bastante atenção, e aí a gente volta daqui a pouco para falar, mas vou deixar uma pergunta para a doutora respondendo enquanto eu me preparo. Muita gente compra esse rolinho para fazer em casa, isso não se deve fazer de maneira nenhuma. Minha pergunta. Existem vários tipos de aparelhos, né? Os rolinhos ali com as agulhinhas, tem com o número de agulhas, a espessura delas. Isso determina quem é que pode fazer determinado tipo de procedimento. E para começar, por exemplo, a minha pele é muito sensível. Significa que uma profissional que já conhece a minha pele não faria algo mais agressivo? Fala um pouquinho, porque às vezes de cara, e se eu não contar, se eu não souber, é difícil também para o profissional saber, né? Ter essa certeza. Conta um pouquinho enquanto eu chego até lá. Ah, então, exatamente, assim, vale até a pena falar um pouco mais do microagulhamento, porque ele tem sido muito popularizado aqui no Brasil, né? Então, teoricamente, aquele microagulhamento que é mais superficial, ou seja, que a altura da agulha chega até meio milímetro, as esteticistas podem fazer, não é um procedimento só médico. Mas, mais uma vez eu falo, a gente tem que ficar muito atento ao tipo de produto que você usa, porque você está rompendo a sua barreira de proteção. Então, teoricamente, só produtos esterilizados você poderia utilizar, né? O que vai ser usado no pós-procedimento? Teoricamente, você não poderia usar qualquer tipo de protetor, nem o protetor solar. Tem muitos procedimentos que atualmente são feitos, mas eles não têm nenhuma comprovação científica de resultados e principalmente de segurança. Então, eu acho que a gente tem que ficar sempre atento. Vem comigo, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre os procedimentos estéticos com a doutora Úrsula Mettelman. Ela é médica dermatologista, explica tudo para nós. Você que está em casa tem alguma pergunta? Ligue para cá. 0 operadora 11 3337 5886. Você também participa pelas nossas redes sociais. Vai lá no facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Lá no meu Instagram também eu estou esperando a sua participação. @DeniseLuque. Doutora, vamos continuar aqui o bate-papo? Vamos falar um pouquinho a gente falou de laser, né? Que é um procedimento que se chama menos invasivo, porque você não fura, né?
mas ele pode ser bastante agressivo, e então tem que tomar todos os cuidados. Mas vamos para o que tem agulha? Que tem uma diferença, acho, né? Não sei se tem de nomenclatura, mas enfim. Que é a toxina botulínica e o preenchimento. Começar pela toxina botulínica. A gente chama pelo nome comercial, que foi o primeiro, que ficou mais famoso, mas tem várias marcas, né? As marcas, de que marca que vai ser a toxina? Faz diferença no final das contas? Então, na verdade, não. Aqui no Brasil nós temos aproximadamente 5 toxinas botulínicas. Até a marca referência, ela tem mandado um comunicado aos profissionais que usam toxina pedindo para não usar o nome, né? Porque o nome é reservado a eles, tudo. Então a gente deve usar realmente toxina botulínica, né? Que na verdade a diferença entre elas é que a toxina é um líquido que você aplica no músculo e você diminui o movimento ou até paralisa, né? Mas se você diminuir, você já consegue o resultado que você quer, e também ele diminui o suor. Então, essas áreas de hiperidrose, suor nas axilas, na virilha, nas mamas, nas mãos, até no rosto, você consegue melhorar com ela também. Cada toxina tem a sua característica. O grande problema é que, assim, você, muitas vezes, né, você quer fazer tudo igual, na mesma dose, na mesma proporção, com a mesma toxina, e não é. O profissional tem que conhecer a característica de cada uma e fazer a dosagem, tudo, porque todas elas são bem equivalentes. Uma questão que o pessoal sempre levanta aqui fez menos efeito. Significa que o profissional não diluiu da maneira que o fabricante pedia? Porque isso é o fabricante que diz como a diluição deve ser feita, é isso, né? Isso baseado em estudos mesmo, de laboratório, onde ele tem que, para conseguir registro, né, de equivalência, ele tem que provar, né, mostrar como é que é, mas assim, a gente tem que considerar que a gente está lidando com um profissional que siga, né, todas as recomendações de uso. O frasco não pode ficar estocado. Uma vez que você abrir um frasco, em 4 horas você tem que desprezar esse frasco. É mesmo? É mesmo. Por isso que não é um procedimento barato. Não é barato, tá? E mais uma vez a gente fala, né, quando é muito barato, a conta não fecha, porque não existe tanta diferença assim no mercado. As coisas, né, mais ou menos custam igual, tem um custo para todo mundo. Então, existem muitas características individuais, né? Não se confirmou a presença de anticorpos, né, de autoanticorpos contra a toxina no organismo, mas existem questões em que pessoas que ela dura menos, talvez uma questão do receptor, ela se liga menos no músculo, a pessoa fuma, a pessoa faz atividade física, ela tem um metabolismo maior, entendeu? Ela precisa de uma frequência, e tem pessoas que realmente duram muito pouco. Então, hoje uma toxina, se ela durar 5 meses, mas antes disso, com 3, com 2, você já está movimentando, isso é normal. É bom de se dizer assim que isto é normal. Feliz ou infelizmente é assim que funciona, tá? Provavelmente virá uma toxina modificada com a promessa de que dura 2 anos. Isso ainda não é para agora, tem toda uma questão de lançamento fora, depois aqui no Brasil, mas por enquanto é assim. Acho que vale a pena fazer. A toxina realmente mudou os nossos parâmetros, os nossos conceitos. Se você conseguir fazer uma vez por ano, você vai retardar realmente o seu envelhecimento, porque você vai conseguir que o seu músculo não movimente. Ele vai ficando mais enfraquecido, o músculo? Vai. É como se você, por exemplo, fraturasse um braço e tem que colocar o gesso, né? Aí o seu músculo ficaria paradinho, depois você tem que fazer até fisioterapia para voltar a mexer. Ele atrofia. Esse é o objetivo da toxina, tirar o movimento naqueles músculos onde ele é hipercinético, onde você movimenta muito. Já te pergunto dessa maior ou menor duração, do tempo de duração, também de acordo com a expressão facial da pessoa, né? Já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tem telespectadora na linha, converso com a Lucila, de Curitiba, no Paraná. Oi, Lucila, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. É que eu não estou ouvindo muito, né? Pode fazer sua pergunta, Lucila. Sabe o que é? É que eu vi a doutora falando que eu assisto sempre todo dia, né? E daí eu vi ela falando hoje sobre a pele, né? Então daí eu queria saber, porque eu estou com um problema aqui. Eu já fui em vários médicos, em vários dermatologistas que não melhora. Que eles falam que é dermatite, mas eu já tomei remédio, já passei de tudo, já tomei até injeção e não melhora. Eu queria saber o que eu podia fazer para melhorar. Já faz uns 4 meses que eu estou com isso. E de noite quase não durmo, belisca no corpo, assim, sabe? Essas coisas, assim.
Daí eu estava assistindo, eu vi hoje a doutora falando da pele, eu falei, eu vou fazer a pergunta, né? Obrigada, Lucila. Agora você pode ouvir a gente pela televisão, tá bom? Muito obrigada pela sua pergunta e pela participação. Doutora, ela recebeu aí a notícia que tem dermatite. É, bonitinha, né? Assim, vale ressaltar uma coisa. Nós também, médicos, somos proibidos de fazer consulta pelas vias, né? Televisão, internet, rádio. Então, muitos pacientes perguntam coisas que infelizmente infelizmente a gente não pode responder, até porque o contato presencial ainda é muito importante. Dermatite é uma inflamação na derme e na pele, ela não diz muita coisa. Então, por isso que é fundamental conversar com essa paciente, às vezes é uma dermatite alérgica, uma dermatite de contato, então a gente não consegue, infelizmente. Eu sei por que ela ligou, porque ela já foi em vários dermatologistas e não recebeu esse cuidado, esse carinho. Então ela tem que buscar um outro médico e dizer que isso está incomodando muito. Contar o que ela contou aqui, que ela não consegue dormir direito. Que... Às vezes tem que fazer uma biópsia. Exatamente. A biópsia é tirar um pedacinho, mandar para o patologista para ajudar a gente, para ver ali que célula está causando aquilo. Mas que dá para fazer alguma coisa, dá, né? Certamente. Primeiro para ter certeza de qual é o diagnóstico, qual é o problema e a partir dali traçar um tratamento, porque tem. Sim, com certeza. Perfeito. Obrigada, Lucila, pela sua pergunta. Espero que a doutora tenha conseguido te ajudar. Buscar o profissional é excelente, porque às vezes a gente acha que tem um problema e foi só uma maneira da gente chegar no médico, né? E aí, de repente, a gente descobre que uma pinta não tá bacana, precisa investigar outra coisa. O dermatologista também tem um cuidado muito grande com os cabelos, né? Queixa de... Hoje o nosso tema não é esse, mas hoje muita queixa dos cabelos caindo também, né, doutora? Então, essa atenção é fundamental, até para resolver alguma coisa que a pessoa diz, mas tem como melhorar isso, né, doutora? Sim. Não, por exemplo, assim, cabelo, né, que é uma das queixas mais comuns. E é um tema que você gosta bastante também, né? Muito, eu faço muito essa parte de cabelo, feminino, masculino. Se nós formos ver, o nosso universo é de 60%, 70% de mulheres com calvície e 70%, 80% de homens. Então, é mais comum ter do que não ter. Aí eu sempre pergunto assim, como é que você vai tomar uma vitamina, como é que você vai fazer um procedimento, se você nem sabe a causa da sua queda, em que estágio, em que grau de queda você está. Não dá. Então, primeiro a gente precisa de um diagnóstico, a gente precisa ali pontuar qual é o seu grau e o que a gente espera dessa evolução. Os tratamentos estéticos, a princípio, são para corpos e organismos saudáveis. Então, você pode fazer o tratamento que você quiser, mas tem que ser um corpo saudável. Então, para isso, a gente precisa primeiro descartar a doença, né? E como eu falei, muitas vezes você vai fazer um tratamento conjunto, você vai ali num salão que vai cuidar das suas hastes, do seu fio, você vai fazer um spa do cabelo, mas não necessariamente é isso que vai dar força e vai tratar a causa. Se for uma calvície, a menos que você trate, né, a raiz, o problema, é no sentido literal mesmo, né? Você tem que tratar a raiz do problema. Você não vai conseguir êxito no seu tratamento. É dinheiro jogado fora. Perfeito. E aqui de novo a gente tem um outro profissional que também cuida dos cabelos, que é o cabeleireiro, que não é médico, mas que muitas vezes é ele que dá o alerta, né? Porque ele abre os cabelos, de repente ele encontra uma falha e eu tenho certeza que a doutora vai voltar outro dia pra gente falar sobre cabelos aqui no programa também, que é um assunto que eu também gosto bastante. E para a gente ter noção de quantos profissionais que cuidam da gente podem estar interligados sem competir. Sim, né? Trabalhando juntos. Os cabeleireiros, eles são nossos parceiros, porque é justamente isso. Muitas vezes você não consegue visualizar a parte de trás do seu cabelo, ver nem a parte de cima. Nós temos uma visão nossa, que é aquela visão só de frente, né? Então, muitos pacientes chegam pra gente falando que os cabeleireiros encaminharam porque ele está com algum problema no couro cabeludo e a gente tem que tratar, né? Às vezes você tem uma dermatite, você precisa de um shampoo especial, de um tônico especial. Então, cabe a quem pode fazer a prescrição mesmo, o dermatologista, né, o médico, desse tratamento. Perfeito. Vamos voltar para a toxina botulínica, porque tem muita gente que diz assim, toxina botulínica não dura muito, em mim dura 4, 5 meses, e outras pessoas dizem, nossa, olha, já vai saindo o efeito, mas até 8, 10 meses não faria novamente. E aí, é o quê? É expressão facial? O tônus muscular aí da face,
que explica isso? Algumas pessoas ficam chateadas porque dura menos, a doutora já falou que tudo bem, que é normal, que acontece, e outra pessoa contando a vantagem que 8, 10 meses não faria de novo porque não saiu tudo ainda do toxina. Não, é isso mesmo. Vamos pensar num medicamento que você toma, que tem pessoas que ele faz mais efeito, menos rápido, demora mais. Tem efeito colateral. A toxina é uma droga que você está colocando dentro do seu organismo. A grande função, digamos assim, se você entender que a toxina está ali para te ajudar a diminuir o seu movimento e você não brigar com ela, por exemplo, tem paciente que a gente faz a toxina e ele fica tentando enrugar. Não é para enrugar, não briga. Exatamente. Ela vai te ensinar a não fazer tanto movimento para não fazer tanta ruga. Muitas pessoas falam, mas fica artificial. Não fica, sendo bem executado, não fica. É que muitas pessoas fazem várias coisas e chegam, né, e falam, eu só fiz o Botox, mas não é, né? Eu só fiz a toxina, não é. Elas fizeram vários procedimentos. Uma toxina bem feita, ela pode inclusive manter um pouco de movimento, manter um pouco da expressão e realmente só amenizar aquilo que é o excesso, que deixa uma marca uma marca rude, uma marca de tristeza, porque hoje é uma coisa bem interessante, nós não trabalhamos só, a visão da estética hoje não é trabalhar só com o problema, é trabalhar com a emoção. É verdade. Hoje a gente trabalha muito com a emoção, então às vezes um paciente vem e me fala assim, eu tenho olheira, eu olho a olheira, aí você pergunta, ela me deixa com olhar de cansado. Aí eu tenho que ver se tratar sua olheira vai corrigir o olhar de cansado ou se além disso eu tenho que tratar essa região da bochecha, eu tenho que clarear. Então hoje são dois conceitos que nós temos que trabalhar. Não é só o problema, porque muitas vezes você trabalha o problema e o paciente continua triste, continua insatisfeito. Porque na verdade para chegar naquela emoção você teria que fazer alguma coisa além. Sim. E isso realmente é uma coisa técnica, isso precisa de treinamento, isso é uma visão nova que até para nós, médicos, dermatologistas, a gente tem que estar se atualizando, vive em congresso, vive em convenção, para ter esses novos conceitos, porque as emoções, a sociedade muda, né? Sim. E a gente também tem que correr atrás, tem que ir atrás dos tratamentos para conseguir atender as necessidades dos nossos pacientes. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? A Amália está na linha, fala conosco de Montes Claros, Minas Gerais. Oi, Amália, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. É o seguinte, em 2006, eu tirei uma verruga no rosto, ela estava em mudança de cor e de tamanho. Aí, foi em 2011, eu precisei fazer reparação na cirurgia porque ela estava dando problema, estava ficando com ferimento. Aí fez a biópsia. E agora daí pra cá, quase todo ano, só esse ano que levou quase 2 anos para poder fazer nova cirurgia. Eu já fiz 4 cirurgias, 4 biópsias. E os médicos falam que é uma matéria anticancerígena, mas que não é câncer. Mas ela não sara, ela coça, ela queima, ela arde, e já está com a cicatriz feia e eu tenho vontade de corrigir. Aí ficou com uma cicatriz, você quer corrigir essa cicatriz, é isso, né? É. Obrigada, Anália. Um beijão pra você, pessoal de Montes Claros, Minas Gerais. Isso acontece, né, doutora? Às vezes a gente quer corrigir uma coisa, no caso dela ela precisou investigar, mas nem precisaria acontecer isso. Para você querer mexer uma coisa, é claro que é sempre uma troca. Fica uma cicatriz, não fica bonita e você quer corrigir a cicatriz. E aí? Exatamente, assim, cicatriz muitas vezes é consequência de um procedimento, seja ele estético ou não, mas o bom é que hoje nós temos muitos tratamentos para cicatriz. Às vezes você não vai conseguir tirar 100%, porque realmente mexeu na estrutura daquela pele, em todas as camadas, você deixou uma marca mesmo, mas hoje tem muita coisa, desde as tecnologias, os lasers, aplicação de produtos, alguns cremes, algumas substâncias, técnicas novas de agulhamento, então hoje é possível sim você ter ótimos resultados em cicatrizes bem inestéticas. Por exemplo, uma procura grande hoje é da episiotomia, as mulheres que tiveram bebê
de parto, né, normal, mesmo a cicatriz de cesariana, cicatrizes de prótese, de mama, tudo. Então tem muita coisa que você pode fazer para corrigir essa cicatriz. Uma coisa que ela falou que chama bastante atenção é que de vez em quando essa verruga cresce de novo. E eu vou aproveitar a pergunta dela, outras pessoas também sempre fazem perguntas que verrugas aparecem e desaparecem. Pode acontecer? Então, ó, eu vou me ater, porque verruga é um termo que a gente fala assim, que é um termo geral. Se a gente pensar de naquela... novo, né? Pro leigo, fala verruga, tudo. olho de peixe. Vamos falar assim, ó, verruga, vamos pensar naquela verruga de criança. Tem adulto também, aquela de criança, de dedinho de criança. Sim. Uma vez que você adquire aquele vírus, que é um dos vírus HPV, que a gente tem uns quase 500 vírus, tá? Você vai ter que sempre é ele. benigno e tal, né? Benigno, só que você vai ter sempre. Quando o dermatologista tira aquela lesãozinha, seja ele, né, uma cauterização, um gelinho, você tirou a lesão, o vírus continua lá. E aí ele vai depender do sistema imunológico, ele pode aparecer. Não significa que foi mal retirado. Não, é do sistema. Uma vez que você teve, você vai ter sempre. É algo e ele vai estético, viver. Então. É doença, né? Ele tá ali na classificação internacional de doenças. Ele tem um CID. Mas você tira porque tá te atrapalhando a parte estética. E também porque aquela lesão, ela pode doer, ela pode sangrar e ela tem vírus ali que pode transmitir. Então, uma pessoa que não tem a lesão ativa, ela não transmite. Mas se você tem a visualização ali da lesão, você tem que tirar porque aquilo é extremamente transmissível. Para ela, então, a autoinoculação, por exemplo, se ela uma criança que chupa o dedo, passa o dedinho no rosto, ela acaba disseminando e para os colegas também, para as outras pessoas. Vou preparar para dar um recado, mas enquanto eu chego até lá, vai respondendo daqui. Várias pessoas ligando para cá e perguntando se precisa. Então, se a partir do momento que você abrir o frasco da toxina botulínica, você precisa usar, e que é o que o fabricante recomenda em 4 horas, até 4 horas, quantas passes podem ser feitas nesse período? E se depende, porque a gente sabe que o preenchedor, que a gente vai falar no próximo bloco, ele já vem na ampolinha e ela também tem que ser descartada, a gente vai comentar sobre isso. Mas a toxina, ela vem num frasquinho um pouquinho maior, eu acredito que tem até várias apresentações, né? Várias quantidades de ml. E se precisa usar rápido, se der para otimizar isso, então você vai com a sua família fazer. Não contamina. E se daria para utilizar o frasco, claro que cada um vai ter sua demanda de quantidade de toxina, mas se daria para fazer isso, então é todo mundo usar um frasco. Isso é feito? Conta um pouquinho para nós. Tá, então hoje, assim, as toxinas que tem no Brasil, a maioria tem frascos que nós dividimos em unidades. Então, você tem frascos de 50 unidades, de 100 unidades, de 200 unidades. Então, o profissional vai escolher, dependendo do número de unidades que ele tem que usar para um paciente, qual frasco ele vai usar ou quantos pacientes ele tem naquele dia para atender. É muito variável o número de unidades, né? Então, essa história de você dividir um frasco em 2 pessoas já não é mais assim, porque tem frascos que você divide aí para 4 pessoas, depende do número. E sim, você pode fazer, né? Todo mundo pode fazer, você pode ir com a família toda, porém, em termos de custos, né? Você tem um custo individual para cada pessoa, tá? Você, enfim, pode negociar com o seu profissional até descontos, tudo, mas não significa que o profissional abre um frasco, faz em 5 pessoas e vai dividir aquele valor, né? Mercadologicamente falando, não é assim que os profissionais trabalham. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre procedimentos estéticos com a médica dermatologista a doutora Úrsula Mettelman. Explica tudo para nós acerca do tema. Aproveita a oportunidade para ligar para cá e fazer a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Doutora, vamos continuar então na linha aqui dos procedimentos estéticos. Nós falamos da toxina botulínica, vamos falar um pouquinho dos preenchedores? Se na toxina botulínica a gente tem marcas que se parecem, no preenchimento é a mesma coisa, porque o nome comercial, alguns deles falam sobre sentir menos na pele, mais finos ou mais grossos, para áreas maiores e menores.
Conta um pouquinho pra gente se tem mais diferenças do que a toxina botulínica. Se da mesma marca você tem mais de um tipo. Isso. Então, o ácido hialurônico é o quê? É um gel. Na verdade, nós temos esse ácido no nosso corpo. Então, não é um ácido que queima, nada disso. É aquele gel que hidrata e que, por exemplo, né, dá movimento às nossas articulações. Então, tem várias marcas no Brasil e aí cada marca tem as famílias de ácido hialurônico. Então tem o ácido que é mais fininho para você usar nos lábios, tem o ácido que é mais fininho para usar nas olheiras, tem o ácido que ele é um pouco mais encorpado, que ele vai fazer a volumização, então a área das bochechas, o queixo, né, um mento ele pode fazer também. E tem ácidos que a gente usa hoje menos frequentemente, mas você pode usar no corpo. Hoje a gente faz mais a questão de hidratação corporal, né, com ácido hialurônico. Tem um que é muito fininho, que ele só absorve água. Ele é capaz de absorver 1000 vezes o tamanho da molécula em água. Então ele é bem importante para fazer hidratação. E aí tem tecnologias mais recentes. Então ele hidrata mais do que dá o volume, é isso? Depende da constituição dele. Esses que a gente chama de booster, né, que tem um termo que se usa, skin booster, é um ácido hialurônico que ele não faz volume e ele faz hidratação. Ele é feito para isso, para não volumizar, só para hidratar. Tá. Então, às vezes, aquele colo que você, né, a mão que está ressecada, você faz uma hidratação. Eu tinha pensado em lábio. Se você quer mais uma hidratação sem volume, ou se você tem medo, né, você quer colocar ali só para ver como é que fica, você consegue, é bem interessante, tá? E mais recentemente você tem produtos que são mais maleáveis. Então, digamos assim, que alguns eles são mais duros, mais rígidos, né? Então, se você faz no lábio, pode ficar bolinha, digamos assim, tá bom, né? E esses novos não. Se você fica uma bolinha, você consegue modelar, desfazer. Então, eles são mais maleáveis. Todos são bons, né? A maioria vem com 1 ml. Tem produtos que tem um pouquinho menos, 0,8, tem ampolas de 3, mas a maioria vem por 1 ml. E, geralmente, o que se faz hoje é calcular, dependendo da tua indicação, a quantidade que você vai usar. Mais uma vez, isso mudou totalmente com novos conceitos, né? Que a gente chama às vezes de harmonização facial, enfim. Tipo MD Codes. Tipo MD Codes, que são outros, técnicas, né? Delta Lift, são técnicas patenteadas por alguns profissionais médicos. E nisso, o que a gente quer? A gente quer tratar um problema, mas a gente quer tratar também o que está causando. O exemplo mais comum é o quê? Você quer tratar um sulco, né? O bigode chinês. Então você chega, doutora, eu quero tratar o sulco. Aí eu vou olhar e eu vou ver que esse sulco ele foi causado porque a bochechinha caiu. Isso é o mais comum. Então, a gente não vai tratar o sulco. Eu vou reposicionar a sua estrutura, porque quando a gente envelhece, cai pele, músculo, bolsas de gordura, ligamentos e o osso é absorvido. E como que reposiciona isso? Com o preenchedor dá para reposicionar? Uma das coisas que se faz, porque, por exemplo, um laser, ele reposiciona só a pele. E o que está embaixo? Aí entram os fios de sustentação, que são aqueles, né, fios que você coloca no músculo. Funciona. Não são para sempre, como nada aqui que a gente está falando, né? É o que eu ia falar. Tá. Você precisa colocar mais do que uma vez por ano, que seja, depende. Precisa colocar 10 fios, depende da avaliação, né? Porque às vezes a gente quer um resultado usando muito pouca coisa. Então, o que mudou na questão aí dos preenchimentos é que você consegue atingir várias camadas. Então, hoje você não faz só o sulco, eu posso chegar lá no osso e imitar um osso. Então, eu volumizo. E você trata uma emoção. Então, para chegar, o paciente quer ficar mais jovial. Aí eu vou analisar e eu vou ver se, tratando o sulco, às vezes ele está com, né, olheirinhas, ele está aqui sem a bochechinha, ele não vai se sentir mais jovem porque tratou o sulco. Então, eu vou ter que harmonizar, eu vou ter que tratar o rosto todo, outros pontos, para chegar na emoção que ele quer. Não só no sulco. Às vezes o sulco é a última coisa que a gente trata. E isso depende de treinamento. E é o que a pessoa vê primeiro, né? Exatamente. O leigo é o que o leigo vê primeiro. Isso, por exemplo, você consegue fazer numa paciente muito jovem, que está começando, né, ali, até às vezes uns 30 anos, que está começando a marcar. Mas a mulher, o homem, que vão chegando ali nos 40, 45, 50, geralmente já tem um componente de flacidez. E essa flacidez é o que é mais difícil de tratar, então você vai ter que fazer outras abordagens. Não é que, veja bem, às vezes fala assim, mas o tratamento do médico é caro. Não é. É a visão que você tem. Porque a gente pode sim tratar só o sulco, ok, mas
você tem todo um respaldo e um conhecimento maior para tratar a emoção, as ferramentas e para te dar um outro resultado também. Então hoje a gente acaba, né, fazendo a avaliação do paciente e vendo esses dois lados, né, o que o paciente quer e o que a gente precisa para chegar naquela melhora, naquele resultado. Aí a gente pensa, e eu mesma até já fiz essa pergunta para algumas dermatologistas, que 1 ml é bastante. Mas 1 ml é tão pouquinho também, né? E por menor que seja a sua demanda, a sua necessidade, é 1 ml. Em algumas apresentações, algumas marcas, é até um pouquinho menos. Por que tem esse... é que é fininho, né? Então ela é compridinha. Não sei se talvez seja uma marca específica, mas a apresentação é mais compridinha, mas é tão fininha ali o tubinho que ela vem. Na verdade, isso é uma questão das empresas. Tem empresa que você olha a seringa, você acha que tem um monte de coisa ali. Na verdade, ele é espesso, tem, né, o vidro que está ali dentro, o plástico é espesso. Então, o ácido hialurônico, 1 ml, se você for pensar, uma colherinha de café tem 5 ml. 1 ml é muito pouquinho. Então você consegue, né, fazer bastante coisa, sim, mas se a gente for pensar, como a gente está falando, né, de pacientes que precisam de mudanças mais estruturais, aí você chega em... Eu acho que a gente tem que ter um meio termo, né? Eu sempre falo assim, quando você está usando muito um método, você tem que reavaliar. Se você está usando ali vários ml, talvez o paciente precisasse de uma composição. Então ele precisa de um laser, de uma cirurgia, de um fio. Você... Às vezes, para tirar tudo de um procedimento só, você vai usar muito. Então, você poderia compor. Hoje, a gente fala muito em composição. Em você fazer um laser junto com uma toxina, com preenchimento. Você consegue resultados melhores e até preços melhores, se a gente for pensar no consumidor final, no paciente, porque você tira um pouquinho de cada e o resultado global é melhor. Dá para planejar isso também. Então, já a gente fala de planejamento. E também sobre dor, porque parece que é uma questão muito maior no preenchimento do que na toxina botulínica. Já a doutora explica pra gente se dói mais mesmo fazer o preenchimento ou é um mito. Volto a conversar com a doutora Úrsula Mettelman. Dá pra fazer um planejamento, uma programação? Então, a face, a gente está falando hoje de face e corpo, mas como a face é menor, a área de atuação é menor, né? A gente quer resolver tudo rápido, porque no corpo a gente sabe que pode... Então, nas pernas faz um procedimento, nos braços a questão é outra, no abdômen é outro, se teve gestação ou não, você toma outros cuidados, mas a face a gente... Como é menor, a gente quer resolver primeiro, quer resolver com menos intervenções. Dá para planejar. Então, de repente, o leigo, né? E eu me coloco nessa situação, o paciente chega lá e ele quer... então é o preenchimento que vai resolver. Ou então é a toxina botulínica que vai aliviar. E às vezes você precisa fazer uma combinação, que é o que você está falando. Como planejar? Porque tudo isso envolve dinheiro. Tudo isso é investimento financeiro que se faz e que... Você sabe que os resultados vão diminuindo ao longo do tempo e você vai se planejando ali, se colocando como prioridade também, porque dá para fazer isso. Queria saber do planejamento. E se tiver que escolher, o que faz primeiro? As pessoas costumam fazer toxina primeiro, porque em comparação ao preenchimento, ela é um pouquinho mais barata, não é? Sim, hoje, assim, o que acontece, né? O que aconteceu nesses últimos anos? Se a gente for pensar, sei lá, 15 anos atrás, você falava, hoje está complicado, tem tanta coisa. Sim, o que nós tínhamos há 15 anos atrás, por exemplo, era um peeling, pouca tecnologia, um pouquinho de preenchimento e toxina. Nosso referencial, quando eu olhava uma foto, eu como médica, você como paciente, achava aquilo ótimo. Mas hoje tem outras coisas, tem várias coisas. E até por uma queixa das pessoas, tipo, o botox, o preenchimento não estão melhorando a minha flacidez. Então surgiram ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio, surgiram outras coisas para melhorar essa flacidez. Então hoje a gente tem uma gama enorme de coisas para fazer. O ideal é a gente focar naquilo que vai dar mais resultado.
né? Então você começa, por exemplo, com lasers que você consegue tratar a face toda, então você já dá aquela trabalhada, aquela limpada, aquela estimulada no colágeno no rosto todo e depois você finaliza, eu falo que assim, a cereja do bolo, você vai usar menos preenchimento de ácido hialurônico, a toxina você deixa para o final, que é para ela durar mais. Então tem sim como você fazer ao longo dos meses, mesmo se for te colocado uma quantidade de ácido hialurônico grande, de preenchimento grande, você pode dividir aquilo, né, e fazendo de 2 em 2, de 3 em 3, até que você consiga chegar a um resultado final esperado. Não precisa fazer tudo. Agora, claro, se você tem pressa e se você demorou muito para começar a fazer, né, por isso que a gente fala hoje muito na prevenção. E é bom fazer, né? Sim, porque aí você já muda o caminhar do seu envelhecimento. Então, ele já vai, digamos que você vai envelhecer, nós vamos envelhecer, mas você não vai despencar de uma vez, a pele não vai ter aquela sensação de que derreteu de uma vez. A toxina que você fizer, ela vai já amenizando as rugas, então... Não vai marcando, Não vai né? marcando. Então, o ideal... com essa gama toda e essa exigência, porque se a gente for pensar hoje com os selfies, né, com as fotografias, os smartphones, a gente se olha muito mais, a gente se olha em diferentes ângulos e a gente tem uma exigência, uma cobrança maior do que nós tínhamos. Hoje as pessoas não querem mais sair sem maquiagem, elas querem foto sem filtro. Isso é um parâmetro que as pessoas, né? Outro dia eu fiz um procedimento, a paciente falou, eu nem preciso mais colocar o filtro. Então, para você ver como a gente projetou fora, né? Não é nem mais a questão da maquiagem que preocupa. Então, por isso que eu falo que hoje a exigência é maior. Então, para a gente chegar naquele objetivo, muitas vezes a gente precisa de mais recursos. E com relação à dor? Por que é uma questão, e quando as pessoas falam popularmente, parece que é uma questão muito maior de dor no preenchimento do que na toxina? Na verdade, a toxina você faz pontos, né? São pontuais. E a expansão, como é um líquido, ele é menor no músculo. O preenchedor, você faz ele em várias camadas, então você faz desde a parte óssea à parte superficial. Quanto mais superficial dói mais, você tem mais terminações nervosas. Só que a gente tem que considerar assim, nós temos anestésicos potentes, bem potentes, muitas vezes são anestésicos manipulados pelo médico. Nós temos produtos que já vêm com anestésico, então o próprio preenchedor já tem o anestésico, então conforme você vai fazendo, ele já vai anestesiando. Nós temos frio, ar frio, vibradores, nós temos tecnologias para melhorar e muitas vezes os bloqueios anestésicos. Então, por exemplo, um preenchimento de lábios, ele dói bastante, então muitas vezes é bem sensível. Na maioria das vezes eu prefiro fazer bloqueios anestésicos nessa região. O microagulhamento, ele dói bastante, né? Então, quando uma pessoa às vezes vê uma foto ensanguentada, ela tem que imaginar que aquilo doeu, né? A pessoa às vezes está sorrindo, acabou. Então, o ideal é fazer essa composição, entendeu? Entre os anestésicos que são prescritos pelo médico e os bloqueios anestésicos, onde você injeta a lidocaína, né, que é o anestésico, no ramo do nervo que faz aquela dor aparecer. Tá. Então é algo controlável. Sim, atualmente sim. Tá, a dor você controla, mas claro que pode ter um desconforto. É tão subjetivo falar de dor, né? Tem gente que sente mesmo com bloqueio, tem gente que se fizesse sem bloqueio, levaria numa boa. Geralmente quem é sensível a qualquer procedimento, mesmo, por exemplo, se ela for tratar um dente, tudo, às vezes ela tem bastante sensibilidade, mas não tem jeito. Algumas coisas a gente tem que se propor a fazer, passar por aquele período, às vezes toma alguns comprimidos, alguns analgésicos antes do procedimento, porque se a gente fosse pensar, por exemplo, outro dia me perguntaram isso, né, em você fazer uma anestesia, eu estava até falando, né, mesmo que uma inalatória, você tem que pensar que qualquer procedimento gera um risco. Então, você tem que acrescentar aí os riscos de uma anestesia. Vale a pena? A gente tem que pensar, porque às vezes o procedimento foi ótimo, mas você vai ter estatístico, uma complicação, mesmo que ocorra tudo bem, o seu organismo pode desenvolver uma reação ao anestésico, à sedação. Então, a gente tem que colocar na balança se vale a pena. Perfeito. E hoje o que se faz de preenchedor são esses que são absorvidos pelo corpo, é isso?
Sim, existem, a grande maioria é absorvida, né, o campeão deles é o ácido hialurônico, né? Nós temos outro produto que ele não é absorvido, e aí ele tem as vantagens e desvantagens, as indicações também. Aí depende do profissional, do médico que você procura, tá optando. Eu acho que quem está, né, bem, que tem um conhecimento científico bom, tecnicamente amparado para fazer aquele procedimento, ele pode fazer com o absorvível ou não absorvível. Ele só tem que ser um profissional que sabe tratar e sabe, né, caso tenha algum problema, e executar perfeitamente esse procedimento. Nosso tempo está acabando, mas em um minutinho também tem os fios de sustentação, também eles são diferentes entre eles, né? Tem as marcas, tem os tipos, quem escolhe é o médico. Denise, é assim, é uma infinidade de fios. Nós temos aproximadamente de cada marca uns 400 modelos e tipos de fios. Eles são muito comuns no Oriente, né? No Japão, Coreia, China. E sim, tem fios que não esticam, não puxam, eles só estimulam o colágeno. E tem fios que puxam, que esticam, desde os corporais aos faciais. Então a gente tem que ver qual que é o objetivo do paciente, às vezes associar os dois tipos e executá-los. Vou passar os contatos da doutora, porque o nosso tempo já acabou e o papo voa, o tempo voa, o papo é bom, o tempo voa. 0 operadora 11 5579 5362, 0 operadora 11 5579 5362. E lá no Instagram, a doutora também compartilha várias informações muito úteis, @doutora dermatologista. Então, DRA dermatologista, segue lá o perfil da doutora, tem sempre um post informativo para lembrar de passar o protetor solar, para lembrar da importância, para falar das notícias que saem também, o que vale, o que não vale, sempre com respaldo científico. Doutora, obrigada, eu adoro te receber aqui, volte outras vezes. A gente pode da próxima vez falar sobre os cabelos, que foi um assunto que surgiu aqui também. Exatamente, eu agradeço, um abraço, obrigada a toda a equipe. Adoro te Fiquem receber. bem. Com certeza, e lembrar de passar o protetor solar, né? Sempre. Falar com o dermatologista. Mesmo que estamos no inverno, mas tem que passar protetor solar. Tem que passar. Obrigada, viu, doutora? Fica com Deus. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolhe assistir a consulta ao doutor sempre a partir das 3h35 da tarde e ao vivo. Você pode sugerir temas para as nossas próximas entrevistas em todas as nossas redes sociais. E a cada programa que a gente faz, o vídeo sobe para o YouTube para você ver e rever a hora que você quiser. O canal é HIT TV lá do YouTube. Aproveite, se inscreva e ative as notificações. Fiquem com Deus. Te vejo amanhã. Tchau.